Pessoal, hoje nós vamos estar falando sobre saques, sobre as abelhas que entram em outras colônias para estar saqueando alimentos, saqueando cera, e com isso as colônias que estão sendo saqueadas podem até vir a morrer por conta disso. Ontem eu percebi que tinha abelhas de uma caixa entrando na caixa da outra, fui examinar e percebi que uma caixa estava bem mais fraco de alimento que a outra. Aqui, provavelmente, tem várias colônias entrando em outras caixas. Eu não consegui ver, tá? Mas eu faço a alimentação de reforço uma vez por semana, agora na época do inverno. E com isso, a gente faz uma análise rápida das caixas. E quando está faltando alimento demais em alguma caixa, a gente começa a ficar de olho nisso, porque pode ser problemas de saques, tá? E foi o que aconteceu em uma das minhas caixas. Vou estar mostrando para vocês agora a situação. A caixa que estava sendo saqueada é essa, tá? Ela estava indo bem, os potes cheios. E aí eu percebi que ela estava sendo saqueada por conta disso. Esses dois potes estavam cheios, agora apresenta aí essa situação, ruído e vazio. Aqui, ó, esses potes estavam todos cheios e agora estão vazios e bem roídos, tá vendo? Isso daqui é uma característica de que ela está sendo saqueada. Então, o que eu fiz? Eu fiquei alguns minutos aqui observando e consegui ver que tinha abelhas saindo daquela caixa e entrando naquela caixa ali, tá? Então eu fui analisar essa caixa e aí eu pude constatar que essa caixa, ela está muito forte de alimento. Olha só, não tem nem mais como fazer alimentação para ela, porque até o pote de alimento aqui, ó, elas encheram de mel. E esse mel tá saindo de onde? Das outras caixas, das vizinhas dela, tá? Quando acontece isso, eu vou falar para vocês o que eu faço. Quando acontece os saques e a gente consegue achar a colônia que está saqueando, no meu caso, eu tiro um disco de cria maduro e passo para uma caixa de visão ou uma caixa que está aí fraca de campeiras. Eu faço um reforço em outra caixa ou até mesmo na caixa que está sendo saqueada. Essa é uma das formas de você salvar o problema. Quando está tendo essa frequência de saques, a gente tem que intervir, porque se não intervir, a caixa que eu mostrei para vocês que está sendo saqueada, ela vai definhar e vai, até o final do inverno, vai acabar. O que eu faço numa situação dessa? Você tem algumas opções. Pega a caixa que está sendo saqueada, no caso, essa daqui, que ela tá fraca, leva embora para outro local a mais de 3 km de distância e começa a cuidar dela lá. Essa é uma das formas mais fáceis e prática e rápida de resolver o problema. Outra forma, pega a caixa que está entrando em outras caixas e leva ela embora, que é aquela caixa que eu mostrei para vocês, que está entopetada de alimento, tá? Tem outra forma que eu faço aqui também que dá certo. A caixa que está saqueando as outras, pega um disco maduro dela e coloca faz um reforço em uma outra caixa, numa divisão, ou mesmo na caixa que está sendo saqueada, você coloca o disco de cria ali, tá? Com isso, você vai desestabilizar a caixa forte e elas vão parar de ficar saqueando por algum tempo, tá? O pesquisador Capas, ele tem uma teoria que diz que num condomínio de abelhas, né, falando das melíponas, né, acontece de ter rainhas
dominantes. E essas rainhas dominantes, no caso aquela que está entupetada de alimento, ela dá ordens para as campeiras irem atacar as outras caixas e coletar alimento de outras caixas. Tá? Essa é a teoria do Capas. Ele fez esse teste e acabou perdendo acho que 2 caixas por conta, e uma caixa ficou com a rainha dominante muito forte, a caixa muito populosa. Ele acredita que uma caixa migrou para a caixa da rainha dominante e ficaram todas ali. Enfim, são teorias de pesquisadores, a gente não tem como discordar, né? A gente escuta, analisa, e a experiência de criação nossa vai dando visões de como lidar com esses problemas, que são problemas que todo ano teremos quando a gente ingressa para a meliponicultura e põe caixas aí uma perto das outras. Quando as caixas estão distantes, coisa de 10, 15 metros uma da outra, é mais difícil acontecer uma coisa dessa, mas acontece também, tá? Bom, enfim, hoje nós vamos fazer uma coisa diferente, tá? Eu abri aquela caixa populosa, aquela caixa forte de alimento, que está saqueando as outras caixas. Eu percebi que o sobreninho dela tem pólen, tá entupetado de alimento, e o ninho também tem pólen e está cheio de mel. Tá? É uma caixa que dá para fazer uma divisão. Nós estamos em junho, frio, e eu vou fazer uma divisão para vocês. E vou mostrar agora para vocês como que vai ser feita essa divisão, os cuidados que vamos ter com essa divisão, porque estamos passando por uma época de frio, apesar que aqui em Bauru, São Paulo, não é tão frio como outros estados do país. Nós vamos fazer essa divisão e eu vou explicando passo a passo como que eu faço, como que eu cuido. E daqui 1 mês, 2 meses, eu vou abrir a divisão para mostrar para vocês o resultado, a evolução, o que aconteceu, se deu certo, se não deu, o que eu achei disso, tá bom? Vamos lá? Gente, então é o seguinte, primeiro passo, você vai ter que achar o sobreninho e a base, porque eu vou fazer uma divisão por módulo nesse caso, tá? Quando é frio, eu não gosto de fazer divisão por discos, eu gosto de fazer por módulo. Então essa daqui vai ser a base que eu vou usar para colocar o sobreninho daquela caixa forte, tá? Ela tá com uma entrada aqui, tá com gel própolis, já tivemos abelha aqui no passado, tá? O que eu gosto de fazer? Primeira coisa, você certifique que o buraco de entrada, ele está desobstruído. E também você pode usar o fogo e colocar no buraco por conta de aranhas, tá? Então tá ótimo, a caixa tá pronta, a base está pronta, vou deixar ela de lado agora e nós vamos para o sobreninho. Esse aqui é o sobreninho que nós vamos colocar lá naquela caixa mãe, naquela caixa forte, tá? Ele já tá pronto, já foi usado também. Aqui a gente tem alguns materiais que já foi usado em outras divisões, em outras caixas mães, e essa daqui é uma delas. A gente já tem o alimentador, um acetato novo. Agora nós vamos fazer um fundo para ela. Esse material aqui é um PVC rígido, tá? De propaganda, que nós vamos estar usando ele. Primeiro essa é a minha forma de fazer o buraco aqui do ninho. Ó, eu demarco, faço um furo para entrar a tesoura e aí vou cortando. Pronto, feito isso, nós vamos colocar aqui esse material
vamos usar o grampeador. Nós estamos grampeando num cedrinho. Cedrinho é uma madeira difícil de entrar grampo. Além dos grampos, eu gosto de passar uma fita, tá? Pronto, tá feito o nosso sobreninho. Porque ali tem que ser meio jogo rápido, não pode ficar demorando muito. Eu vou trazer a caixa aqui para ficar mais fácil de gravar. E vou fazer tudo aqui. Bom, essa é a caixa que está saqueando as outras. É uma caixa que está bem forte, populosa. Bom, o ninho, que é onde está localizada a entrada, eu vou fechar. Isso aqui, ó, é uma tela que eles usam para bloquear mosquito, que é a tela mosquiteiro. Tá? A gente faz uma ponta nele e tampa a entrada. A entrada da colônia. Tá tampada a entrada. Agora nós vamos pegar a base e já vamos deixar ela aqui no jeito para colocar o sobreninho em cima dela. Olha que coisa linda. Os discos maduros estão aqui. Nós estamos colocando em cima daquela base que vocês viram. E aqui entupetado de alimento. Nós não vamos estar mexendo, não vamos tirar essa divisão aqui não. Eu vou estar colocando o sobreninho para ela. Para dar uma acelerada, uma facilitada na vida dessas abelhas, eu vou colocar um pouco de cera mista. Olha as abelhas querendo sair. Mas, ó, o importante é não deixar essas abelhas saírem, tá? Porque senão elas vão fazer bagunça lá onde elas estavam. Eu tirei elas de lá, né? Então, tem que trabalhar sem fazer bagunça, sem tirar elas. Senão elas vão brigar lá com as vizinhas delas. Coloca um pouco de cera mista aqui. E fecha. Bom, é isso. Vou vedar essa caixa. Essa daqui é a caixa mãe. Provavelmente a rainha está aqui, porque é onde estão as células de cria novas, né? A rainha sempre fica onde tem as células de cria nova. Normalmente elas ficam com as células de cria nova. Bom, caixa mãe tá aqui. Fechei. Tá feita uma divisão, tá? Essa daqui vai permanecer fechada. Por uns 2 dias eu vou deixar ela fechada aqui dentro do quartinho. Bom, essa aqui é a caixa filha. Ela não tem rainha, né? Pelo menos eu acredito que não. Só tem os discos maduros e bastante alimento. Qual o problema de fazer divisão em época de frio? Quantidade de zangões é bem menor, tá? Quando começa o frio, as abelhas acabam que expulsando os zangões de dentro das colônias, que é para sobrar mais alimento para elas. Isso é uma coisa normal da natureza delas, tá? Então, nós temos menos zangões disponíveis para fecundar a rainha. E nós temos também o frio e a escassez de alimento. Então, não temos muita coisa favorável nesse momento. Eu gosto de colocar um EVA
para deixar escuro e também para bloquear um pouco a passagem de frio. Coloco a tampa. Tá feita a divisão. Essa divisão vai lá pro local aonde estava a mãe dela. Pessoal, agora nós vamos colocar esse pito, que é o da caixa mãe, lá na caixa filha, que é para capturar as campeiras, as que estão vindo do campo agora com alimento e algumas das que escaparam daquela caixa. Então é isso, ó. Estou colocando aqui. Pronto. Agora as abelhas começam a entrar aí. Vou colocar a data. Hoje é dia 29 de junho, tá? 2023. Agora nós vamos cuidar dessas abelhas aqui. Daqui um mês eu vou estar abrindo essa caixa para vocês verem a evolução, para a gente conversar sobre isso, tá? Não esquecendo que nós estamos numa época de frio. E agora nós vamos ver aqui, ó, só para deixar registrado. Vamos dar uma olhada nessa caixa. Olha lá, nós temos 2 potes ali completamente vazios. Ali, ó, nós temos um vazio e os outros elas estão tomando o mel ali. E aqui para esse lado tem mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais 7. 7, 8, 9, 10. Pelo menos uns 10 potes vazios, tá? Como eu faço vídeo toda semana, provavelmente daqui uma semana eu dei uma olhada nisso e mostro para vocês a evolução. Para quem está acompanhando os meus vídeos, vai entender o porquê que eu vou estar mostrando isso daqui uma semana. Que é para estar cheio, tá? Não é para estar vazio assim, não. Já fizemos uma divisão, mas a gente também tinha como opção pegar aquela caixa que estava invadindo as outras caixas e levar embora daqui, levar mais de 3 quilômetros, largar lá uns 20 dias. Tem gente que gosta de deixar um dia uma fechada, outro dia outra fechada e fazer isso por alguns dias, tá? Eu nunca fiz isso porque eu não tenho essa dinâmica aqui, eu não consigo vir todos os dias para estar fazendo isso, tá? Aqui não é minha casa, aqui eu tô no mato. Enfim, eu gosto de tirar um disco maduro e doar para alguma outra caixa. Assim eu desestabilizo a caixa forte que está invadindo as outras. Isso é o que acontece com mais frequência aqui no meliponário. A outra opção também que acontece com frequência é fazer uma divisão, tá? Já no ato. Por quê? Porque assim eu quebro a força dela e ela passa a perder essa potência que ela tá hoje. No caso ali, nós já dividimos pela metade a potência dela. Ela não vai mais se preocupar em estar saqueando as outras caixas. Ela vai se preocupar com a casa dela agora, que foi invadida, que cortaram pela metade, entendeu? Então, tem dado muito certo aqui. E o nosso objetivo aqui, para mantê-las vivas, saudáveis, é mantê-las com a mesma força, tá? De 0 a 10, o 10 seria uma colônia muito forte e 0 uma colônia que está quase na beira da morte. Aqui o objetivo é manter todas número 6, 7. 6, 7. 7 é uma colônia que já dá divisão, que são as colônias boas para a gente lidar no dia a dia. 10 é aquela colônia muito populosa, muito forte, que a hora que você abre o acetato, ela vem em cima da gente, fica mais agressiva, mais defensiva. Essas daí não é muito boa para se trabalhar, tá? As que eu gosto de trabalhar são as número 7, que são fortes o suficiente para serem divididas e não tão fortes a ponto de estar atrapalhando o crescimento das outras. Bom, é isso. Espero ter
tirado dúvidas de vocês, ajudado de alguma forma. Se inscreva no nosso canal, deixa seu joinha, comentem, se tiver dúvidas, comentem. Na medida do possível, nós vamos tirando as dúvidas de todos. Abraço!